Olá e bem-vindos. Hoje vamos embarcar numa viagem absolutamente notável. Uma que, na verdade, todos nós já fizemos, mas da qual não guardamos qualquer memória. Vamos espreitar o plano de 40 semanas que transformam uma simples célula num ser humano. É, sem dúvida, uma das histórias de construção mais complexas e fascinantes da natureza. E tudo, mas tudo mesmo, começa aqui, com este número, 1. Uma única célula. Parece quase impossível, não é verdade? Mas todo o potencial, toda a complexidade de um ser humano está ali, contido neste ponto de partida minúsculo e singular. E essa primeira célula já tem um manual de instruções genético completo. E como podemos ver, é um verdadeiro trabalho de equipa. Cada progenitor contribui com metade do material, 23 cromossomas de cada lado, que se juntam para criar um conjunto de instruções completamente novo e único. Muito bem. Vamos então mergulhar no primeiro capítulo desta incrível jornada, o ponto de partida. O nome técnico para esta fase toda é período pré-natal. Mas olhem, isto é muito mais do que um simples compasso de espera. É um tempo de uma dinâmica impressionante, onde os genes estão constantemente a interagir com o ambiente e as células se começam a diferenciar, a especializar, para criar algo totalmente novo. E agora, a coisa acelera. Entramos nas semanas que são, uau, absolutamente cruciais. É aqui que toda a base, todas as fundações são lançadas a uma velocidade vertiginosa. O que é mesmo impressionante aqui é a velocidade com que tudo acontece. Pensem nisto. Em apenas 36 horas, aquela célula única já se está a dividir. Em 3 ou 4 dias, faz a viagem da trompa de Falópio até ao útero e em cerca de uma semana já é uma pequena esfera de células, um blastocisto, pronto para se fixar e começar a crescer a sério. E é aqui que acontece, digamos, a primeira grande decisão da engenharia. As células, que até agora eram todas iguais, organizam-se em 3 equipas com missões muito específicas. A ectoderme vai tratar de tudo o que é exterior, como a pele e o cabelo, e também do nosso sistema nervoso. A endoderme fica responsável pelos sistemas internos, como o digestivo, e a mesoderme, ali no meio, vai construir os músculos, o esqueleto, tudo perfeitamente organizado desde o início. O período entre as 2 e as 8 semanas é o chamado estádio embrionário. E como esta citação bem nos lembra, é um momento super delicado, de uma vulnerabilidade extrema. Porquê? Porque é aqui que os órgãos e sistemas principais se estão a formar a uma velocidade estonteante. E isso torna o embrião muito, mas muito sensível a qualquer perturbação externa. Infelizmente, é também nesta fase que anomalias mais graves podem levar a abortos espontâneos. Ok, as fundações estão lançadas. E agora? Agora entramos numa nova fase, a do crescimento e da preparação. O foco muda para ganhar escala e preparar tudo para o mundo cá fora. E só para se ter uma noção da escala disto, pense em um segundo. Aumentar o comprimento 20 vezes. É uma taxa de desenvolvimento absolutamente extraordinária que acontece durante o estádio fetal. Uma verdadeira explosão de crescimento. Então, o que é que marca o início desta fase? Bem, como está aqui indicado, por volta das 9 semanas aparecem as primeiras células ósseas. A partir daqui, as estruturas que já tinham sido formadas começam a amadurecer, funcionar e tornarem-se muito mais complexas. E o trabalho de desenvolvimento não para, claro. Agora é a fase dos retoques, dos pormenores finais, por assim dizer, detalhes como as unhas ou as pálpebras, que mostram como o feto se está a preparar, cada vez mais, para a vida fora do útero. Até agora, vimos o plano genético a funcionar quase como um relógio suíço. Mas este plano não existe numa bolha. Vamos então olhar para os fatores de risco que podem, por vezes, meter uma chave na engrenagem. Portanto, a grande questão é esta, não é? Se temos um plano biológico tão detalhado, o que é que pode correr mal? O que é que pode interferir com este desenvolvimento tão bem orquestrado? Este gráfico ajuda a perceber de onde vêm os riscos. E vemos que vêm de vários lados. Embora muitos fatores estejam ligados à mãe, à sua saúde, ao seu estilo de vida, também há riscos que vêm do lado do pai e até do ambiente que nos rodeia. A idade da mãe, por exemplo, é um excelente exemplo de como os riscos mudam. Para as mães mais novas, as adolescentes, as preocupações são umas, como a hipertensão e uma maior probabilidade de partos prematuros. Já para as mulheres com mais de 35 anos, os riscos são outros, mais ligados à diabetes gestacional ou a malformações genéticas, como a trissomia 21, que causa a síndrome de Down. E atenção, é muito importante não esquecer que os riscos não vêm só do lado da mãe. Longe disso. A exposição do pai a certos químicos ou a radiação, ou mesmo a idade avançada, também pode ter impacto. E claro, o ambiente em geral. A exposição a bactérias, a metais pesados, tudo isso pode desempenhar um papel. E pronto, depois de 40 semanas de uma construção minuciosa, de ultrapassar desafios, chegamos ao grande momento. O culminar de tudo, o nascimento. Então,
Quando é que se pode dizer que o projeto foi entregue a tempo? Bem, a definição de uma gravidez a termo é bastante precisa. O parto deve acontecer entre as 37 semanas completas e as 41 semanas e 6 dias. Antes disso é considerado pré-termo e depois pós-termo. E na hora H existem basicamente duas formas de o parto acontecer. Temos o parto normal, em que a expulsão do bebê se dá de forma natural, e depois temos o parto distóxico, que é um nome mais técnico para quando é preciso uma ajudinha extra, seja com instrumentos como o forceps ou através de uma cirurgia, a cesariana. Mas por que é que se opta por uma cesariana? Não é uma decisão tomada de ânimo leve, de todo. Como vemos aqui, há razões médicas muito específicas e o foco é sempre a segurança da mãe e do bebê. Dos problemas com o cordão umbilical, a posição do bebê ou alguma condição de saúde da mãe. O objetivo é só garantir o melhor desfecho possível. E isto deixa-nos com uma última questão para refletirmos. Depois desta viagem incrível de 40 semanas, a seguir a um plano biológico de uma complexidade que quase nos ultrapassa, será que o nascimento é mesmo o fim da construção? Ou será que é apenas o momento em que nos entregam as chaves para o início de um projeto totalmente novo, uma vida inteira de construção? Fica a pergunta no ar.